aí até no time principal. Como é que foi o seu primeiro contato com o Cruzeiro? Então, eu sou de Passos, né? E em Passos, o esportivo de Passos estava na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Sim. E a gente sempre ia nos jogos, porque o Careca, que é de Passos, jogava no Cruzeiro. Careca Milton de Souza, Milton de Souza. Grande carecão. Muito bom. E a gente sempre ia nos jogos, e em um desses jogos Cruzeiro e esportivo, a gente fez a preliminar do jogo. Antigamente tinha os meninos que jogavam antes dos jogos principais. Aí a gente jogando, e o túnel que a gente saía era o mesmo túnel do Cruzeiro. Aí terminou o jogo, a gente tava ali passando pelo túnel, querendo ver algum jogador, ver o Careca. Claro. A gente passando ali, e o cara me segurou no meu braço e falou: "Você tem vontade de jogar no Cruzeiro?" Falei, pô, muita vontade de jogar no Cruzeiro. Era o Salvador Massi, na época, que era presidente do Cruzeiro. Ele falou: "Ó, a gente gostou do seu futebol, seu pai tá aí no estádio?" Falei: "Não, meu pai não tá aqui hoje não, ele tá no trabalho." Ele trabalhava dia de domingo na usina. Aí eles deixaram uma pessoa na segunda... Usina de açúcar, lá em Passos. Ele era motorista de caminhão que transportava a cana pro engenho. Aí ele deixou um rapaz na segunda-feira, e ele foi lá em casa conversar com meu pai, pra gente vir fazer um teste no Cruzeiro. E eu era muito novo e tal, eu não conhecia... Você tinha o quê aí? Aí acho que eu tinha uns 12 para 13 anos mais ou menos. E a gente não conhecia quase ninguém aqui em Belo Horizonte, a gente ficava com medo de vir em Belo Horizonte. Aí eu tava na escola, meu pai falou: "Vamos terminar a 8ª série. No ano seguinte, a gente te leva lá pra fazer um teste." E nesse ano seguinte, o Salvador tinha saído do Cruzeiro. Enfim, chegamos aqui, marcamos o teste. Quando eu cheguei na toca pra fazer o teste, o pessoal falou: "Ó, vai ter um teste aqui, mas vai ser uma peneirada, vai ser lá no Cepel." Cepel era perto da toca. Perto da toca. E lá tinha 2, 3 ou 4 campos, se não me engano. Ali é um lugar de centro equestre, centro de preparação equestre da Lagoa. É um lugar que tem cavalo, que é especializado nisso, tem treinamento pra equitação, isso pra mesmo. montaria, né? Aí a gente foi lá pro Cepel, e chegando lá, muita gente. Tipo assim, eu me lembro que deu 8 times pra cada lá, 16 times. Nossa. E o meu pai falou assim: já que você tá aqui, vamos fazer o teste, né? Porque a gente tem que voltar meio-dia, com o ônibus pra Passo era meio-dia, isso era a parte da manhã. Quase 200 meninos. Muito menino, mas era muito menino mesmo. Não tinha nem uniforme, eu não tinha levado uniforme, não tinha levado nada, treinei de bermuda. E o treinador era o Eduardo Rabo de Vaca. Eduardo Amorim. E aí a gente era 15 minutos pra cada time. Juntava aquele tanto de menino, dividia os times. Aí eu fui fazer o treinamento, treinei os 15 minutos lá. Aí a gente fica todo sentado no chão. Quem eu falar o nome, continua, o resto vai embora. Aí falou meu nome, eu levantei. Aí o Eduardo falou: "Você está selecionado para o próximo treinamento." E o próximo treinamento era outro dia, não era no mesmo dia, porque tanto de menino. Aí marcou na outra semana. Foi para Passo, voltei na outra semana. Aí fiz isso, selecionou novamente para mais uma semana. Aí vim 2 vezes dessa forma para treinar na peneirada. Depois disso eu fui pra toca. Aí chega na toca, eu fui treinar com os meninos da toca. Aí eu treinei com os meninos da toca, e o Eduardo falou: "Não, você treinei 3, 4 dias, você vai ficar aqui, pode ver seu pai, que você não vai voltar mais pra Passo não, você vai ficar aqui com a gente." Aí eu fiquei, rapaz. Aí só que o Eduardo foi pro equipe profissional. E saiu da base. Saiu da base. Ele subiu pra equipe foi auxiliar técnico do profissional. Que era o cara que gostava de você, que era o cara que me passou no teste e tal. Aí veio outro treinador, no primeiro ano de juvenil. Aí resumindo, não fica muito longo, esse primeiro ano de juvenil eu não joguei praticamente... Não, pode ficar à vontade. Praticamente não joguei nenhum jogo, esse primeiro ano meu de juvenil. Aí no final do ano, quem não jogava, eu não ficava nem na reserva, pra você ter ideia. Ficava às vezes na reserva do treinamento. Você era amador, camisa 10 assim, meia? Era meia. Número 8 ali, mas meia atacante. E não joguei. Aí eu fui pra Passo de férias, voltando, eu cheguei no portão, não deixaram entrar. Seu nome tá lá na lista aqui não. Barraram na toca. Eu falei: "Mas eu já sou do time e tal." "Não, mas seu nome tá aqui não, tem que esperar os diretores chegar aí pra ver o que a gente vai fazer." Aí me lembro que chegou um preparador físico, eu falei com ele, ele chamava Luiz. "Luiz, o pessoal não quer deixar eu entrar, enfim, como é que a gente vai fazer? Não tem nem como voltar pra casa, porque não tinha nem dinheiro pra voltar pra casa." Você tinha quantos anos, cara? Eu tinha uns 14 anos. Nossa Senhora. Aí eu falei: se tivesse falado, eu não tinha voltado, se eu tivesse sido mandado embora. Aí é o seu Rossi que assumiu. Lembro do seu Rossi. Como treinador. Aí conversaram com o seu Rossi e falaram: "Seu Rossi, tem um menino aqui que tava aqui, e ele não tem como voltar pra Passos,
E podia deixar ele fazer um teste aí. Ele deixou fazer um teste uns 3 dias. Eu fiquei na toca mais esses 3 dias, aí eu passei no teste novo. Você passou no teste, você já tinha passado, a mesma coisa praticamente. 2 vezes. Aí eu tinha só mais 1 ano só pra subir pra equipe de júnior. Aí esse 1 ano, aí eu comecei a treinar, o seu Rossi começou... Eu comecei a ficar na reserva do time. Aí teve uma chance de eu jogar de titular, que o Donizete Amorim, ele era o camisa 10 do time, muito bom jogador. Fez uma base excelente. A base excelente. Aí ele foi pra equipe profissional, fazer algum jogo no profissional. Aí sobrou a vaga lá e eu entrei na vaga dele como titular. Aí a gente jogou contra o Femisa. Aí eu jogamos com... Femisa Santa Luzia? Não, mas foi lá em Contagem. Frigo Arnaldo. Frigo Arnaldo, em Contagem. Aí ficou 3-3, eu fiz os 3 gols. Eu não saí do time mais. Aí teve um Campeonato Mineiro, fiz um monte de gol, colocou de titular e tal. Você acredita que no final desse ano o Seu N chamou pro profissional? Eu fui pra equipe profissional, não passei no Júnior. Sem passar no Sub-20. Sem passar no Júnior. Aí já fui pra equipe profissional. Comecei a treinar lá com as reservas do profissional e tal. E comecei a pegar um peso lá, fazer um tratamento pra pegar peso, crescer mais um pouco. Eu fiquei uns 6 meses só nesse período. Aí no profissional eu comecei a fazer uns treinamentos. Um dia o Seu N me chamou. Falou assim, aqui, você corre muito com a bola, para jogar no meio campo você precisa correr muito com a bola, você precisa distribuir o jogo, tem que alimentar o nosso camisa 10. Vou botar você de volante, só que o volante na época era todo um cara forte, muito alto. A gente chamava de brucutu, né? Brucutu, era isso mesmo, era o Ademir na época, o volante do time titular. Aí eu falei, eu vou te testar de volante pra você ficar de frente pro jogo, você tem uma dinâmica boa, você tem um passe bom, mas você não pode correr com a bola. Você já viu o Tony Cerezo jogar? O Cerezo era do elenco principal, ele já tá um pouco mais velho. Isso em 94, então. 94, já. Isso mesmo. Aí ele falou, observa o Cerezo jogar. Ele não corre, ele não dribla ninguém, toca a bola, distribui o jogo. Mas sua escola é boa, hein? Enio Andrade te pedindo pra observar Tony Cerezo, tá louco. Aí eu aproximei muito o Cerezo, fiquei muito amigo dele, eu era o mais novo, ele era o mais velho, ele sempre me dando toque, domínio de bola, distribuição de jogo, fazer o jogo andar, que é diferente do amador. Enfim, aí eu fui adaptando ali como volante. De frente pro jogo eu tinha mais facilidade, de frente pro campo, né? De costa eu tinha um pouco mais dificuldade no profissional. E aí eu fui me adaptando, fui começando a jogar. E aí eu comecei a ter as oportunidades e eu comecei a entrar no time principal.